Fique em silêncio por um instante e permita que o seu coração desacelere. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém mais vê, tentando manter uma aparência de força enquanto, por dentro, tudo parece frágil. Talvez esta quarta-feira tenha se tornado mais difícil do que você imaginava, e o cansaço não é apenas físico, mas algo mais profundo, algo que atinge a alma. Mas entenda isso com clareza, você não está aqui por acaso. Há um propósito neste encontro. Há uma presença que te trouxe até este momento, porque conhece exatamente aquilo que você não consegue explicar em palavras. Deus vê o invisível. Ele entende o que você sente quando ninguém mais percebe. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Pode estar em silêncio. E mesmo assim sua mente não para. Pensamentos vêm e vão, preocupações se acumulam, e o coração parece não encontrar descanso. Mas agora, aqui, você pode parar. Você pode respirar. Você pode simplesmente estar. Existe um lugar seguro na presença de Deus. Um lugar onde você não precisa provar nada, onde não precisa fingir que está bem. Um lugar onde você pode ser exatamente como está, com suas dúvidas, seus medos e suas fraquezas. A palavra nos ensina que o Senhor é luz e salvação. Quando tudo ao redor parece escuro, Ele continua sendo luz. Quando o medo tenta dominar, Ele continua sendo a segurança. Isso não significa que as lutas desaparecem instantaneamente, mas significa que você não enfrenta nada sozinho. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece, uma preocupação constante com o futuro, uma dor que ainda não cicatrizou, uma situação que parece não ter solução. E o mais difícil não é apenas o problema em si, mas a sensação de não saber até quando isso vai durar. Mas Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não vê saída, Ele já está preparando um caminho. Agora, traga à sua mente aquilo que mais tem te preocupado. Não tente esconder isso. Apenas reconheça. E aos poucos entregue essa situação a Deus. Não como alguém que desiste, mas como alguém que confia. Senhor, neste momento nos colocamos diante de Ti com humildade e sinceridade. Tu conheces cada detalhe da vida de quem está aqui agora. Sabes das lutas, das dúvidas, dos medos e das dores que foram guardadas em silêncio. Pedimos que Tua paz alcance este coração agora. Que a ansiedade seja substituída por calma. Que o medo dê lugar à confiança. Que a confusão se transforme em clareza. Toca, Senhor, na mente cansada. Acalma os pensamentos acelerados. Traz descanso verdadeiro, aquele que não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Também colocamos diante de Ti o corpo. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver fraqueza, traz força. Onde houver enfermidade, traz restauração. Que haja equilíbrio, saúde e renovação. Abençoa cada família representada aqui. Traz união onde há distância, compreensão onde há conflito e amor onde houve desgaste. Protege cada lar, guarda cada filho, fortalece cada relacionamento. Colocamos também diante de Ti a vida profissional e financeira. Muitos carregam preocupações com trabalho, com sustento, com estabilidade. Traz direção, abre portas, cria oportunidades, dá sabedoria para decisões e tranquilidade, para esperar o tempo certo. Acima de tudo, cuida do interior. Porque há dores que não aparecem, mas que influenciam tudo. Cura feridas antigas, restaura emoções, renova a esperança. Que cada pessoa possa sentir leveza onde antes havia peso. Espírito Santo continua agindo. Vai além das palavras, alcança o profundo. Organiza o que está confuso, fortalece o que está fraco. Ilumina o que está escuro. Que cada passo dado a partir de hoje seja guiado por sabedoria. Que cada decisão seja tomada com paz. Que cada desafio seja enfrentado com confiança. Nós confiamos que estás agindo, mesmo quando não vemos. Acreditamos que há propósito em cada fase e que nada está fora do teu controle. Agora permaneça por alguns segundos em silêncio. Apenas respire. Sinta a calma que começa a tomar conta do seu interior. Perceba que algo mudou, mesmo que de forma sutil. Leve essa paz com você ao longo do dia.
Quando os pensamentos voltarem a acelerar, lembre-se deste momento. Quando a preocupação surgir, volte a respirar e a confiar. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa dar o próximo passo com fé, que a presença de Deus te acompanhe, que a paz permaneça, que a força seja renovada. Não tenha pressa para sair deste momento. Há um cuidado sendo liberado sobre a sua vida que não depende da sua velocidade, mas da sua disposição em permanecer. Muitas vezes você foi ensinado a correr, a resolver tudo, a não parar. Mas aqui e agora, Deus te ensina o valor de permanecer. Permaneça na paz que começa a envolver o seu coração. Talvez ainda existam pensamentos tentando te puxar de volta para a ansiedade, lembrando de tarefas, problemas ou responsabilidades. Mas escolha por alguns instantes não seguir esses pensamentos. Apenas observe e deixe que eles passem, como nuvens que não têm poder de permanecer quando o céu está aberto. Você está aprendendo algo profundo neste momento. Nem toda preocupação precisa ser carregada, nem todo pensamento precisa ser seguido, nem toda batalha precisa ser enfrentada sozinho. Existe uma força silenciosa que começa a agir quando você decide confiar. Essa força não faz barulho, não causa agitação, mas transforma completamente o ambiente interior. E quando o interior muda, o exterior começa a responder de forma diferente. Talvez você tenha se acostumado a viver em alerta constante, sempre esperando o próximo problema, sempre tentando se preparar para o pior. Isso cansa, isso desgasta, isso tira a alegria dos pequenos momentos. Mas hoje você pode escolher um caminho diferente. Hoje você pode escolher confiar mesmo sem ter todas as respostas. E essa escolha não é fraqueza, é maturidade espiritual. Enquanto você continua aqui, algo está sendo reorganizado dentro de você. Sua forma de pensar começa a mudar. Sua forma de reagir começa a se ajustar. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível de lidar começa a perder força. Agora, volte sua atenção para a sua respiração. Inspire lentamente, segure por um momento e solte com calma. Faça isso algumas vezes. Perceba como seu corpo responde. Perceba como a tensão diminui, o corpo e a alma estão conectados. Quando você desacelera um, o outro também encontra descanso, Senhor. Continuamos neste momento de conexão contigo. Não queremos apenas palavras. Queremos transformação real. Queremos sair daqui diferentes de como entramos. Há áreas da nossa vida que ainda resistem à mudança. Há hábitos, pensamentos e comportamentos que nos mantêm presos em ciclos repetitivos. Mas hoje pedimos coragem para romper esses ciclos. Mostra-nos aquilo que precisa ser deixado para trás. Dá-nos força para tomar decisões difíceis, mas necessárias. Ajuda-nos a não voltar para aquilo que já sabemos que não nos faz bem. Também pedimos sensibilidade para perceber as pequenas direções do dia a dia. Muitas vezes esperamos grandes sinais, mas o Senhor fala de forma simples, através de detalhes, através de paz ou inquietação. Ensina-nos a ouvir, ensina-nos a discernir, ensina-nos a obedecer. Porque não adianta apenas entender, é preciso praticar. É enquanto aprendemos. Sabemos que vamos falhar em alguns momentos. Sabemos que nem sempre vamos acertar. Mas confiamos que a Tua graça nos sustenta mesmo nos nossos erros. Não queremos viver presos à culpa. Queremos viver em aprendizado constante. Agora, pense na sua rotina, nos próximos passos do seu dia, nas pessoas com quem você vai falar, nos lugares que você vai estar, nas decisões que você terá que tomar. Entregue tudo isso a Deus antecipadamente. Peça sabedoria antes da conversa acontecer. Peça equilíbrio antes da pressão chegar. Peça paciência antes do desafio surgir. Isso muda completamente a forma como você vive o dia. Você deixa de reagir e passa a agir com consciência. Você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a caminhar com propósito. Senhor, abençoa cada momento que ainda será vivido hoje. Que cada encontro seja guiado por respeito e sabedoria. Que cada palavra seja pensada antes de ser dita. Que cada atitude reflita paz e equilíbrio. Afasta situações desnecessárias. Protege de conflitos inúteis.
Livra de decisões impulsivas e, quando houver desafios, que haja também clareza para enfrentá-los com calma. Que a mente não entre em pânico, que o coração não se desespere, que haja firmeza, mesmo em meio à pressão. Também pedimos equilíbrio emocional. Em um mundo que exige tanto, é fácil perder o controle das emoções. É fácil reagir de forma exagerada, falar o que não deveria, agir sem pensar. Mas hoje escolhemos um caminho diferente. Escolhemos pausar antes de reagir. Escolhemos respirar antes de responder. Escolhemos entender antes de julgar. Esse tipo de atitude transforma relacionamentos, ambientes e até mesmo oportunidades. Agora, volte novamente para dentro de você. Existe uma força sendo construída aí dentro. Não é algo imediato, mas é algo sólido. Algo que não depende de motivação passageira, mas de uma base firme. Essa base é a confiança em Deus. E quanto mais você pratica essa confiança, mais estável você se torna, menos afetado pelas circunstâncias, menos abalado pelas opiniões, menos preso ao medo, mais livre para viver. Senhor, fortalece essa base dentro de nós. Não queremos uma fé superficial, queremos algo profundo, constante, verdadeiro, algo que permaneça mesmo nos dias difíceis, algo que nos sustente quando tudo parece incerto, algo que nos lembre que não estamos sozinhos. E enquanto essa fé cresce, a esperança também cresce. A esperança de dias melhores, a esperança de respostas, a esperança de mudanças, mas não uma esperança vazia, e sim uma confiança baseada em quem tu és agora. Mais uma vez, permaneça em silêncio por alguns segundos, sinta. Observe, perceba. Você não está mais no mesmo estado em que começou. Talvez o problema ainda exista, mas a forma como você se sente já mudou. E isso é o começo de tudo. Porque quando você muda por dentro, o caminho para a mudança externa se abre. Leve isso com você. Leve essa paz, leve essa clareza, leve essa confiança. E quando o dia tentar te puxar de volta para o caos, lembre-se deste momento. Volte a respirar, volte a confiar, volte a se conectar. Você sempre pode voltar. Que o restante do seu dia seja guiado por essa presença. Que suas decisões sejam firmes. Que suas palavras sejam sábias. Que seu coração permaneça em paz. E que ao final do dia você reconheça que, mesmo em meio aos desafios, houve cuidado, houve direção e houve presença. Siga em frente com tranquilidade. Você está sendo conduzido. Amém.